Olá, seja muito bem-vindo. Bom, você já deve ter visto aí no título, mas eu vou reforçar. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a língua portuguesa como língua de cultura. Bom, quando nós pensamos em cultura, nós vemos a expressão de um povo através de algum meio. Por exemplo, a literatura, a música, o teatro, as artes visuais. E quando nós ouvimos língua portuguesa, português, nós automaticamente pensamos no Brasil, porque é o nosso país e é o nosso idioma predominante. Porém, nós sabemos que tem outros países que também têm a língua portuguesa como a língua oficial ou dominante ali na região. São eles também como exemplos: Moçambique, Angola, Portugal, entre outros, que nós também iremos tratar aqui. Vamos entender um termo que vai ser muito importante para esta conversa nossa, que é lusofonia. O que seria isso? Lusofonia é o termo que a gente usa para classificar os conjuntos de países que têm o português como a língua oficial ou dominante, que são esses casos que eu já falei aqui agora. E nós iremos então adentrar na cultura desses países. Vale lembrar que nós iremos ali mesclar entre a história e o contemporâneo desses elementos. Então, bom proveito, espero que você também mergulhe junto comigo nessa cultura tão rica que é a língua portuguesa. O primeiro livro em análise é o Terra Sonâmbula. O autor é moçambicano, filho de portugueses, assina pelo pseudônimo de Mia Couto, que é a abreviação de seu nome, Antônio Emílio Leite Couto. O livro conta a história do menino Mundinga e do velho Tuair, que, fugindo da guerra civil, acham abrigo em um machimbombo, que é um ônibus abandonado em uma estrada. A obra, em meio a acontecimentos fantásticos, mostra elementos da cultura moçambicana de forma a enaltecer a identidade nacional, a partir de um olhar lírico, mas também crítico. O seu contexto histórico é da Guerra Civil Moçambicana e tem os protagonistas Mundinga, Tuahir e Kinzo. Ele apresenta traços de realismo mágico ou fantástico, e é um romance moçambicano do período de pós-independência. Nessa narrativa, o velho e o menino encontram um livro que pertencia a Kinzo. Não se sabe se Kinzo realmente existiu ou foi uma parte inventada, mas aquilo serve como alento e passatempo dos dois. Um trecho que é muito forte citado no livro é o seguinte: ele conta por que Mundinga não se lembra do passado. Tuahir lhe diz a verdade. O miúdo tinha sido levado ao feiticeiro. O velho lhe pedira para que tudo que fosse retirado da cabeça dele. Pedi isso por causa que é melhor não ter lembrança deste tempo que passou. Ainda tiveste sorte com a doença, pudeste esquecer tudo, enquanto eu não carrego esse peso. E foi em 2013 que o livro recebeu o devido prestígio, ganhando o Prêmio Camões. É uma leitura emocionante, que elucida de maneira poética e sensível a história dolorosa de um povo, e com certeza vale muito a pena a leitura. A próxima obra que iremos analisar é o primeiro livro de Maria Odete da Costa Soares Semedo, autora vinda de Guiné-Bissau. Ela lança seu primeiro livro em 1996, intitulado Por Entre o Ser e o Amar. Odete Semedo é poeta, contista, professora universitária e política. Licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas, Estudos Portugueses, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Em 1995, foi diretora-geral do Ensino da Guiné, presidente da Comissão Nacional para a Unesco-Bissau, ministra da Educação de seu país entre 1997 e 1999. O poema Poilão, do seu primeiro livro, Entre o Ser e o Amar, será o nosso referencial para analisarmos suas obras.
tempo fez-me vergar, e as minhas raízes saltar. Agarro ao que de mim resta e tento reconhecer a minha geração neste carnaval de extrema solidão. No meu reino, tenho pesadelos. Tratores de dentes aguçados, ávidos lenhadores de machados em punho. Meus oradores miram meu tronco carcomido pelo tempo, à espera da queda fatal. Angustiado, sonho com os belos tempos. Vejo os meus braços verdes, o meu tronco firme, ostentando uma cabeça frondosa de cabelos encarapinhados, simulando perfis ocos de rostos apinhados. Ainda recordo de sombras que dei, histórias de amor, noite de fogueiras. Quantas não assisti? Foi símbolo de amor proibido, refúgio de namorados. Hoje, é isso que de mim resta. Tudo que me empresta, o tempo levou, e o chão aprovou. Mas não choro. Analisando o poema de forma mais cuidadosa, percebemos que o lírico traz seu atual estado, onde sofre descaso e deixa claro a iminência do seu fim, mas sem antes retornar ao passado e lembrar dos bons momentos que viveu. Percebemos já do início que o texto mescla sentimentos humanos com as características da árvore ancestral e considerada também sagrada na Guiné-Bissau, poilão. Ao estabelecer essa relação comparativa, Odete nos mostra a intrínseca relação entre o ser humano e a natureza. Outro significado importante que podemos obter da leitura é sua correlação ao envelhecimento da árvore com o envelhecer do ser humano ao alcançar as fases finais da vida. Infere-se que o poema não se limita a reclamar da velhice, mas serve como denúncia para a falta de cuidado tanto ao idoso quanto às tradições. Uma fala importante da autora que se relaciona com o poema é a seguinte: a escrita moderna recorre aos símbolos, aos ritos e ditos populares no seu fazer narrativo ou poético. É muitas vezes de forma metafórica, por meio de alusões, de metonímias, que os matizes da tradição oral se fazem presente nos textos modernos. Em última análise, podemos destacar como características de sua escrita os temas concernentes ao seu país de origem, as temáticas em relação à natureza e os conflitos contínuos existenciais humanos. Infelizmente, nós estamos chegando ao final dessa apresentação de obras e autores, mas eu não poderia deixar este vídeo acabar sem antes falar de alguma obra brasileira. E aqui eu escolhi uma obra que eu gosto muito, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Quando eu li esse livro, eu estava no ensino médio, e lembro que eu tive que acompanhar muito com o dicionário, eu até fazia uma brincadeira falando: professor, eu mais leio o dicionário do que o próprio livro. Mas eu gostei muito da leitura na época, gosto muito até hoje. E bom, Memórias Póstumas é o livro do Machado de Assis, ele que é o marco principal do realismo aqui no Brasil, e ele foi publicado em 1881. Eu gostaria de ler alguns trechos célebres desse livro, que são muito originais e mostram a personalidade do nosso autor. A começar, então, pela primeira sacada gênia, original, é a dedicação desse livro, dessas memórias. Começa assim: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então ali já no comecinho nós vemos o quão original ele é. Eu confesso que eu gosto muito desse mistério, dessa áurea que o livro tem. E ele começa o livro então dizendo: algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim, mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo, diferença radical entre este livro e o Pentateuco.
É muito interessante nós notarmos também que no decorrer do livro ele tem essa intertextualidade com a Bíblia, com Shakespeare, enfim. E agora, em especial, eu gostaria de ler um dos meus capítulos preferidos do livro, que é o capítulo 7, que ele fala do delírio que ele tem. E ali ele tem uma conversa com a Pandora, com a vida, com a natureza. E eu gostaria de ler esse texto na íntegra com vocês, que é um dos meus textos preferidos. Aqui Pandora está tendo a conversa com o personagem Brás Cubas, e nisso ele relata o seu delírio. Então aqui eles já conversaram um pouco e chega a parte que eu mais me impressiono. Eis o Estatuto Universal. Sobe e olha. Isso dizendo, arrebatou-me ao alto de uma montanha. Inclinei os olhos a uma das vertentes e contemplei durante um tempo largo, ao longe, através de um nevoeiro, uma única coisa. Imagina tu, leitor, uma redução dos séculos e um desfilar de todos eles, as raças todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Tal era o espetáculo, acerbo e curioso espetáculo. A história do homem e da terra tinha assim uma intensidade que lhe não podiam dar nem a imaginação nem a ciência, porque a ciência é mais lenta e a imaginação mais vaga. Enquanto que o que eu via ali era a condensação viva de todos os tempos. Para descrevê-la, seria preciso fixar o relâmpago. Os séculos desfilavam num turbilhão, e não obstante, porque os olhos do delírio são outros, eu via tudo o que passava diante de mim, flagelos e delícias. Desde essa coisa que se chama glória até essa outra que se chama miséria. E via o amor multiplicando a miséria, e via a miséria agravando a debilidade. Aí vinham a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba e a enxada e a pena, úmidas de suor, e a ambição, a fome, a vaidade, a melancolia, a riqueza, o amor. E todos agitavam o homem como um chocalho, até destruí-lo como um farrapo. Essas eram as várias formas de um mal que ora mordia a víscera, ora mordia o pensamento, e passeava eternamente as suas vestes de arlequim em decorrer da espécie humana. A dor cedia alguma vez, mas cedia à indiferença, que era um sono sem sonhos, ou ao prazer, que era uma dor bastarda. Então o homem, flagelado e rebelde, corria diante da fatalidade das coisas, atrás de uma figura nebulosa e esquiva, feita de retalhos, um retalho de impalpável, outro de improvável, outro de invisível, cozidos todos a ponto precário, com a agulha da imaginação. E essa figura, nada menos que a quimera da felicidade, ou lhe fugia perpetuamente, ou deixava-se apanhar pela fralda e o homem a cingia ao peito, e então ela ria, como um escárnio, e sumia-se como uma ilusão. Esse livro é um marco da literatura brasileira, ele nos traz reflexões sobre a existência humana. O que seria a existência humana se não essas repetições através dos séculos, guerra, o amor, o ódio, enfim. É um livro que nos faz pensar, é um livro também sobre uma pessoa medíocre que busca ser alguém grande. Enfim, ele tem um monte de tentativas fracassadas. Eu indico muito a leitura deste livro. Como ele é um livro clássico, ele tem uma leitura um pouco mais complicada, termos ainda arcaicos, digamos assim, mas eu tenho certeza que a experiência que você vai sentir ao ler vai valer muito a pena. Com isso, nós terminamos aqui as nossas análises. Nós percebemos que a literatura, ela conta a cultura daquele povo, ela conta os anseios, ela através dessa história, através de uma narrativa, ela demonstra também a realidade humana. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto e que, quem sabe, através desse vídeo você não comece a ver a literatura como uma forma de cultura, de expressão da língua, com olhos diferentes. E assim eu me despeço.